Você deu play aí, a gente começa a conversar em mais uma edição do Mais Que Medalha e Banana. Eu, Juliano Schiller, sempre ao lado de Marcelo Campos. Dessa vez uniformizado aqui. O que achou da peita aqui? Hã? Hã? Que tal? Tá bonito, né? Ficou legal? Tá bonito. A A lojinha vai camiseta tá começar a bonita. crescer. A gente pode até não tá bonito, mas a camiseta ficou Tá. bonita. Camiseta da Overtake, que nos forneceu esse material. Fica ligado no Instagram que talvez a gente faça alguma bagunça com essas camisetas no Instagram lá. Vai ter um agito lá no Instagram em breve. Já que você deu play, aproveita para não perder nenhuma outra entrevista aqui no canal. Já dá um likezinho e te inscreve aqui no YouTube. Se está ouvindo no Spotify, ao longo desse papo que a gente vai ter aqui, você já avalia o podcast com 5 estrelas de preferência, tá? Não vou ser modesto, para nos ajudar a espalhar também em todas as plataformas. Mas nesse episódio a gente vai conversar com Gabriela Bender. Mas antes, roda a vinheta. Gabi, brigadão por vir aqui trazer um pouco não, vai trazer a tua história, vai trazer toda essa tua trajetória no atletismo e o que tu faz com um par de tênis nos pés. Muito obrigada, Juliano e Marcelo, por, enfim, me convidarem a esse convite tão especial. Eu já até falei nos bastidores, são pessoas bem selecionadas que estão aqui, mas é muito legal, né, quando a gente tem histórias de atletas. O atleta vai muito além de performance, né? Tem uma história, uma trajetória por trás disso. E é muito legal estar aqui com vocês hoje e contando uma história. E é um espaço, assim, que a gente sabe que a corrida é democrática, o espaço tem que ser democrático, mas embora seja para o amador ou seja para o profissional, né, a corrida sempre é muito mais que medalha e banana, por isso que eu dá o nome desse projeto. Sensacional. Gabi, eu sempre gosto de começar pelo início, ah, que hoje tu tá profissional, na corrida, tá, mas como é que esse talento foi descoberto? Quando e onde? Então, é uma história, assim, já de bastante tempo, né, já são mais de, enfim, 15 anos, são 18 anos mais ou menos no esporte, na corrida. E eu comecei com meu pai, correndo distâncias até mais longas para uma criança de 10, 11 anos, né. Eu corria entre 5, 6 quilômetros, ali foi aos pouquinhos, ele foi vendo um talento em mim, meu pai, lá em Quaraí, É que enfim, não é de Porto Alegre, tá, de Quaraí mesmo. Quaraí, sou de Quaraí, Aham. natural de Quaraí, na fronteira oeste. E foi na época, inclusive, que eu fui morar com ele. Eu e minhas irmãs, a gente morou com minha mãe até uns 9 anos, aí 10 anos a gente foi morar com nosso pai. Eu, a Valentina e a Rafaela. E, enfim, mas são 6 irmãos, né, eu e mais 6, são 7 ao total. E, então, ele viu esse talento em mim e começou assim: "Nossa, essa guria vai longe". E eu fui indo, daqui a pouco 12 anos, 10 quilômetros. Daqui a pouco 13 anos, a guria tá correndo 15 quilômetros. E Espera. Quanto no 15? com 13 anos eu corria já 15 quilômetros. Tomara que o Sérgio É, Rocha não mas me mas assim, é legal, né. O teu pai era praticava esporte, tinha alguma coisa a ver? É, boa pergunta. Meu pai, na verdade, é veterinário e ele me treinava me treinava como um animal. Não, é engraçado porque, ele, enfim, tem todo estudo, né, ele estudou fisiologia. Acho que quando a gente fala de medicina veterinária e fala de medicina a humana, né, a gente fala que ele se especializou em muitas áreas, ele, enfim, tem muito conhecimento de todos os animais, toda a anatomia. E a gente brincava, assim, que, ele me treinava como realmente um animal, assim, eu tinha muita força e ele via isso em mim, e meu apelido era o animal. Era feroz, né. Que Até a gente interessante se isso divertia muito, aí. a gente se divertia muito, porque nas chegadas a gente correu durante um ano, a gente só corria 10 quilômetros, porque, enfim, ele não tinha muito conhecimento, assim, de treinamento, né, então eu fui indo, tipo, 12 anos, quando eu tinha essa idade, 12 anos, por um ano, Hum. até chegar aos 13, eu corri 10 quilômetros, todos os dias com ele. A gente saía da escola, era uma rotina, assim, saía da escola, normalmente as crianças iam brincar, iam se Claro, encontrar com os claro. amigos, e eu tomava o meu café, vestia a roupa, o tênis, e ia correr 10 quilômetros com ele. Só que era legal porque ele falava assim: "Hoje eu vou perguntar pra Deus o que que eu vou te dar de treino". E não, é muito, muito louco. E hoje a gente vai fazer intensidades, a gente vai fazer o primeiro 5 quilômetros mais lento, depois a gente vai aumentar. Daí no outro dia era bem leve,
Outro dia era tipo um fartlek e ele nem tinha conhecimento disso. Hoje tem as Pois é. palavras, né? Os nomes Sim, dos sim, sim. Mas tipos de numa, treino. numa época que, sei lá, joga 15 anos pra trás, não tinha inteligência artificial pra passar treino, sei lá, no máximo um Wikipedia, no máximo um Google pra Pra pesquisar. pesquisar treinamento. E mesmo assim, ele conseguia fazer variações de treino Uhum. que é necessário para treinar, variar estímulos Isso. para tu não ficar estagnado e subir. Tipo, sem querer, ele formou uma atleta de base muito forte. Quando a gente fala, assim, de intensidades, volume, né, o que é o tradicional, o comum, né, o atleta começar, com, enfim, 8, 9 anos, a gente vê o atletismo ali, né, da base, começa com distâncias mais curtas, né. Então ele vai ter esse experimento, essa experiência em Sim. outras modalidades, né, o Uhum, salto em distância, uhum. a velocidade em si, arremessos, e eu não tive essa vivência. Até eu falo assim: "Ah, quem sabe eu não poderia ter sido, né, uma saltadora". Falam assim: "Ah, quem sabe tu não poderia ter sido uma heptatleta, pela força, né, Uhum. por ser forte". Mas eu fui pra corrida porque é o que meu pai tinha uma certa experiência, contato, né, e trouxe isso pra mim, né. E as minhas irmãs também, elas correm, mas ele viu esse talento a mais em mim mesmo e Mas o contato que ele tinha, Gabi, ele tinha o contato por ser apaixonado pelo esporte ou ele praticava o esporte? ele praticava, desde muito jovem, assim, com o irmão dele, né, eles até competiam, assim, entre eles, né, mas meu avô era médico, pediatra, e sempre xingava eles: que "Vocês vão se matar, seus loucos". Eles tinham que sair escondido pra correr. Pra correr. Vão estudar. Porque você sabe, bem, na época era meio Sim, que: Ah, "Ai, isso aí é coisa de vagabundo". sim. Não, a gente entrevistou o Hélio Carraveta aqui, ele disse a mesma coisa, que na época que ele corria, ele disse: "Era coisa de maloqueiro, ou de louco na rua correndo". E tu tem isso, e é muito legal, né, Juliana, assim, porque eh, ela veio a impressão que pelo pouco que ela falou, é que ela nasceu para isso, ela já veio preparada para isso quando chegou aqui, né, e teu coroa só te lapidou. Lapidou. É, depois disso, foram uns 2 anos treinando com ele, assim, foram brincadeiras, né, corri algumas corridas do Sesc em Livramento, uhum. a gente viajava ali na região, e eu comecei a ganhar das mulheres mais velhas, das veteranas ali. Então foi algo que foi chamando a atenção. Nossa. Até que um dia, na corrida do Sesc lá em Livramento, a gente se inscreveu nos 10 quilômetros e a organização não deixou eu correr os 10, eu tinha 13 anos. Então eu corri os 3 e ganhei no feminino e masculino. Então foi algo, assim, que chamou muita atenção Primeira da Que geralzíssima. legal. ali nas categorias dos Aham, menores. aham. E a organizadora disse: "Não, tu tem que mandar essa guria pro Peçanha, pro Jorge Peçanha, lá em Santa Cruz do Sul, o Fabiano Peçanha, Tônus Olímpia, o Sabine Raik". Uhum. E só que meu pai ficou na hora frustrado, e eu também, porque a gente estava tão acostumado a correr 10 quilômetros que quando, proibiram ali, né, nos, Barrar. Barrar marcaram, na prova. a gente ficou assim: "Nossa". E, foi bom esse alerta dessa mulher, a gente não lembro o nome dela agora, da organizadora, porque aí meu pai percebeu: "Tá, eu tô treinando essa guria 10 quilômetros, né, de repente não é o momento de eu realmente buscar escolas, buscar, no Ah, caso, instituições que apoiem o atletismo no estado ou universidades, né, que tem as universidades têm as competições entre uhum. elas". E ele foi atrás disso depois, desse momento, né. Tá, e aí te encaminhou por um treinamento em alguma dessas universidades? Como é que foi? Então, e foi muito, até a gente fala hoje, né, foi meio precoce até essa minha saída de casa. Eu morei com meu pai ali dos 10 aos 12 e meio, 13. E a gente treinou esse momento, a gente aprendeu muito com meu pai foi uma escola realmente viver, né, a gente diz, eu e minhas irmãs, né, porque desde tudo, assim, sabe, a minha mãe, claro, foi também muito importante, mas tem essa questão, que ele nos ensinou pra vida, assim, pra sermos, tipo, mulheres independentes, né, e lutadoras. Tanto é que as minhas irmãs também são, uma é arquiteta, tem 27 anos, tem uma empresa já grande de arquitetura em Curitiba, a Valentina, enfim. Mas, voltando nesse assunto, eu fui pra Santa Cruz do Sul, pra Unisc. Com 13 anos eu saí de casa, Caramba! só que nisso tinha meus avós em Rio Pardo, o Eli Bender e a Elaine, que enfim foi a mulher dele, mas que é minha madrasta, eu digo, né, foi muito querida, tudo. E me ajudaram nessa transição. Eles me receberam na casa deles, meus avós, só Uhum. que eu tinha que desde muito novinha, pensa, 13, 14 anos, viajar de Rio Pardo a Santa Cruz do Sul pra estudar e treinar. Pegava ônibus ali 5 horas da manhã em Rio Pardo, aqueles ônibus Santa Cruz, né, que tem.
Ia Intermunicipal? estudar, ia Uhum. estudar em Santa Cruz de manhã, numa escola particular, ganhei bolsa de estudos. Fiz um teste antes, claro, fui lá Claro, fazer o claro. teste, o Jorge Peçanha analisou assim: "Não, ela tem potencial, a gente vai dar uma bolsa integral para ela de estudos". Por isso que eu falo, o esporte, ele abre muitas portas, mas tem que ser cuidadoso nesse primeiro momento. A gente vê os pais, assim, vendo um talento, assim: "Não, vai pra Olimpíada, já vai eu vou treinar não sei o quê", e ver, tipo, um potencial, mas aqui também, né, Sim, tipo, que sim, é sim, sim. então, tem que ter muito cuidado, né, tem que deixar a criança, sabe, deixar ela viver tudo que ela Eu ia te perguntar isso porque, eh, a gente estava falando aqui, né, eu acompanho esporte desde muito tempo, e bem como tu tá falando, tu abriu mão, né, da tua infância para te dedicar a um projeto de ser atleta muito cedo. O que que isso te transformou, assim, porque nesse meio tempo, assim, tu deixou de curtir a tua adolescência, por exemplo, para te focar como atleta, isso e hoje tu é depois a gente vai falar, mas hoje tu é uma atleta profissional. O que que perdas e ganhos nisso? Nossa, perfeita pergunta, Marcelo, eu queria até entrar nesse assunto, né, porque eu considero que foi algo, assim, grandioso, foi algo magnífico, meu pai viu realmente um talento em mim, talvez outra pessoa ali eu já tinha isso na escola e os professores não viam, enfim, ganhei alguns jogos jergues que falam. Mas eu sinto que foi realmente precoce, porque eu poderia ter vivido outros esportes, poderia ter vivido mais com as minhas irmãs ali, né, nesse momento da adolescência, que é tão legal, mas eu também já me considerava uma criança diferente. Eu não tinha tantos grupos de amizades, eu gostava de estudar, eu era competitiva nas notas, e a gente vê outros exemplos de atletas que são também Aham, mais aham. conectados, assim, com uma vida mais caseira. Uhum. Então, enfim, eu acredito eu sou católica, mas eu também acredito em espiritismo, né, que tem a Uhum. gente somos, evoluídos em certos aspectos. E eu acho que não foi por acaso, acho que tudo aconteceu como deveria acontecer. Claro que existem algumas coisas que poderiam ter sido mais, desenvolvidas ao longo do tempo com um cuidado, assim, maior. E eu tive impactos bem ruins, né, bem negativos, que foi, enfim, tive compulsão alimentar durante um período, daí subi bastante de peso, não consegui competir, me machuquei muito. Claro que tive um ápice ali, né, até os 15 anos eu fui em vice-campeã sul-americana, campeã brasileira nas categorias de base, mas o momento estagnou, assim. No momento eu, tipo, me lesionei muito, Uhum. daí tinha muita ansiedade, né, e descontava na comida. Então foi impactos que hoje, mais madura, hoje com 28 anos, eu consigo, equilibrar e ver que é um passado, né. Mas enfim, acho que é bem importante falar sobre saúde mental também, né. Foi um passado de grande aprendizado que tu É. teve De na vida. muito aprendizado. Pá. E eu não desisti, isso é muito legal, porque muitos atletas param, simplesmente abandonam, Não, não, atletas não, super talentosos. não. E eu, assim, ó, entre altos e baixos eu digo: "Tô aqui", na melhor performance, na melhor fase, tipo, como atleta. Melhor fase que ainda eu acho que ainda tá nessa 28. É, 28 tá assim, tá ascendente o avião vivia, tá é. subindo. Não, mas é legal, assim, porque, o acompanhar o esporte, né, se a gente pegar todos os esportes de alto rendimento em que se começa muito cedo, chega num determinado momento que já está cansado e é justamente no momento em que tu vai decidir se tu vai seguir como atleta ou não. Como que é? A corda fica Tem uma esticada o tempo palavra que fala, inteiro, agora né. esqueci. É muito significativo, não é decisivo, é um momento decisivo, como tu falou. Tu decide, ou tu vai estudar, ou tu vai trabalhar, Sim, ou tu vai treinar. porque tu olha, assim, os amigos, as amigas, né, no caso dela, ela foi bem séria, disse que: "Não, olha, eu sempre fui caseira, estudava, competi, então isso me ajudou", mas na maioria das vezes essa turminha olha para o lado e vê que tá todo mundo fazendo a vida, curtindo, tá, e eu tô sofrendo, abre mão, abre Né. mão. Não, ma Algumas, né. vou aqui colocar 50 centavos de hipótese, um atleta de alta performance pode responder ou pode porque a alta performance ela te cobra um preço alto, seja por disciplina, seja por saúde, aliás, ah, o corpo, né, porque a alta performance não é sinônimo de saudável, né. Então, que nem tu falou, tu foi para uma alta performance, tu te lesionou, teve uma consequência da compulsão alimentar, e daqui a pouco, pô, eu não preciso ir sempre lá na corda esticada, vou soltar. Não, e tem a questão da E saúde aí mental que ela falou também, né, que é importante. Eu acho que é trazer leveza pra algo que tu faz todos os dias.
Claro. tem que se transformar em algo saudável, sabe? Mesmo tu estando naquele pico ali de treinamentos e cuidar da alimentação, restrições, Uhum. tu tem que estar sempre equilibrando com a tua vida, senão tu não vai seguir. E foi isso que, em certo momento, assim, as consequências foram me levando a Gabriela humana, normal, sabe? E quando o Marcelo fala sobre a questão do esporte de alto rendimento, que poucos chegam lá, né? Porque é realmente decisivo esse momento. Eu me considero uma sobrevivente, porque a gente vê outros atletas, eu vejo agora hoje nos estaduais, né? A gente encontra amigos ali de 2012, onde quando eu comecei nas pistas, e muitos pararam, muitos são treinadores até, foram para outras áreas, mas os que estão ali na pista competindo é 1 ou 2, 3 sobreviventes no atletismo. Mas eu acho que, também quando a gente fala de alto rendimento, e hoje a gente frisa muito sobre a saúde mental, é a questão dos estudos. A vida rotineira, a gente vê atletas que são também, profissionais e se encontram no esporte depois, assim, são atletas, digamos, profissionais no ramo do trabalho, no mercado de trabalho, estão inseridos. Sim, Se tem lá encontram a sua profissão, tem a sua a gente vê ocupação. a Marlene, eu citei ela agora na chegada na maratona, sabe. É incrível a história dela. Aham. Assim, ó, Ah, é assim, ó, é sensacional. Ela realmente mudou e trouxe uma outra versão que a gente não conhecia. Talvez em outros, estados, países, eles estão mais acostumados, mas aqui foi algo assim, ó, transformador, que inclusive fez com que outras mulheres se descobrissem no esporte, mais tarde. E é o que é o que tu estava falando aqui antes, né, a questão do ser atleta e ser atleta profissional e viver do atletismo e ter patrocínios e querer ter uma profissão, porque hoje tu estás atleta. E isso tem um tempo, né, Gabi? É um tempo assim, que a gente não sabe, qualquer lesão tu pode se machucar e nunca mais correr. Pode ter uma lesão grave. E então eu penso muito sobre o trabalho hoje em dia. Tipo, pra mim o trabalho, eu amo trabalhar, sabe? Claro que o esporte de alta performance, de alto rendimento também é trabalhar, é um trabalho, né? É uma escolha, tu é atleta profissional. Mas eu prefiro e eu sinto que eu performo mais trabalhando, tendo essa estabilidade, sabe, a minha Aham. rotina. Eu vou trabalhar com marketing, com jornalismo, vou trabalhar como treinando, né, de repente são 3 horas do meu dia que eu vou doar para isso, mas os outros dias eu vou estar trabalhando. E isso vai Uhum. me motivar mais e também me dá a questão da saúde mental, sabe, tá a saúde em dia, tipo, saudável, né, mentalmente, Claro, psicologicamente. claro, claro. Vamos falar um pouquinho da Gabi fora da pista ou do asfalto, né, tu falou que também é do marketing, do jornalismo. Em que momento nessa tua jornada, vou por aqui, vou pela área da comunicação também, afinal a Gabi é nossa colega aqui de comunicação, de jornalismo. Onde é que tu te encontrou assim: "Pô, gosto disso, gosto daquilo", onde é que tu Foi uma fase bem difícil, assim, da minha vida, porque eu estava meio que galgando, assim, um espaço de conseguir uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, quando eu tinha uns 18 anos, e eu tinha 2 escolhas. Até essa questão de ter 2 escolhas não é tão bom, de certa forma. Meu pai falou assim: "Ou, tu passa nesses testes agora SAT, TOEFL, porque a performance para ir eu tinha, mas tinha que passar em provas e tal". Eu estava naquela fase adolescente, até tinha voltado para Quaraí, porque, enfim, chegou um momento que eu estava só lesionando lá em Santa Cruz, retornei para minha cidade, tive um período treinando com treinadores uruguaios, que foi onde tudo começou. Essa história eu não falei, mas o meu pai me treinou um tempão lá em Quaraí, mas muitas vezes eu ia para Artigas e Uhum. treinava lá embaixo da ponte, que tem uma ponte da Concórdia. É um espaço bem legal, um parque, né. E tinham treinadores uruguaios, então eu treinei um período com eles, atletismo, até minha primeira vivência, minha primeira prova de pista foi lá em Maldonado, no Uruguai. tá? Então tem um sangue ali meio uruguaio, assim, então é bem legal. E daí eu retornei e voltei a treinar com eles de novo. Treinei um período ali, fui campeã brasileira, sub-18, me reergui, né, por isso que são muitos altos e baixos. Então eu tive a fase ali sub-15, sub-16, sub-18, que conquistei alguns títulos brasileiros e sul-americanos, mas aí tem a fase sub-20. Uhum. São várias etapas, né, que eu estava ali, machucada, estava acima do peso, voltei para Quaraí, me reergui e fui campeã sub-20. Sub-20 aqui na Sojipa, inclusive, foi um campeonato brasileiro bem legal. E então, era uma fase assim: "Tá, o que tu vai fazer da tua vida além de correr, né?". Porque na minha família tem a cultura de, tipo, realmente estudar, sabe, se formar, todos são formados, aí tu que não vai se formar, tu vai ser só atleta. E tinha essa pressão. Então, ou eu ia estudar, tipo, nos Estados Unidos, tinham surgido algumas propostas,
mas eu também tinha um namorado no Uruguai. E era meio que aquela decisão assim, meu Deus, eu não quero, eu acho isso, sabe, pra mim. Então meio que parece que eu me boicotou. Sabe quando a gente se boicota assim, mas é natural, assim, não é pra ser, né? Então eu não fui tão bem nos testes de inglês, passei no SAT, que é o de matemática e algumas outras proficiências ali, mas o que principal eu não passei. Mas não foi por gosto, realmente. Eu estudei ali, mas a minha cabeça não estava ali naquele momento. E a outra opção era ir pra Sojipa. Então eu decidi, eu vim com tudo pra Sojipa, assim, vim morar, assim, nova, né? Tu veio treinar com o Léo Com o Léo Ribas. Ribas, com 18, 19 anos. E foi uma escola, assim, porque ele realmente é um treinador fantástico. O treino é bem realmente difícil. E, e fui, melhorei minhas marcas, foi um período bem legal, bem interessante. Me conectei com atletas de performance também ali da Sojipa, que estavam no auge. Mas tive muitas lesões. Acabei me lesionando bastante, então era momento de estudar. Eles davam um cursinho pré-vestibular, isso era muito legal da Sojipa, né? Um cursinho ali na Unificado, universitário. E essa possibilidade era bem legal. Então eu estudei, passei em alguns cursos de direito, fisioterapia. Então eu passei nesses cursos aí, mas eu não sentia que não era o momento de ingressar. E eu pensei assim, tá, e agora? Eu tirei uma nota boa também no Enem. Vou na PUC pra ver o que a gente pode fazer. E tinha ali, eu pensei, nossa, eu sempre gostei de falar, do nada, assim, sabe? Sempre gostei de me comunicar, de falar nas rádios, porque desde muito novinho eu falava em rádio. Entrevista. Aham. E minha avó lá em Quaraí tem uma rádio AM, a Rádio Quaraí, a rádio da Legal. cidade. E eu tive esse contato, assim, daí eu fui recordando assim, não, acho que é um caminho bem interessante que vai me proporcionar também estar em todos os ambientes, tipo, tanto na área, sei lá, da saúde, quanto na área do esporte, é muito amplo. E eu acho que vai dar certo. Daí me inscrevi, passei e comecei a cursar, jornalismo na PUC. Que legal. Mas com isso daí também fui trabalhar na Decathlon, meu primeiro trabalho mesmo foi na Decathlon vendendo tênis. Então era do setor tênis, trabalhei durante um ano, em 2019. Foi uma escola. Eu me considero bem sortuda, assim, porque era um momento que eu tinha estava meio brigada com meu pai, que ele queria que eu fosse para os Estados Unidos estudar e treinar. E era um momento que eu também queria ser mais independente, sabe, um momento, assim, da mulher, assim: "Não, eu quero, tipo, eu quero morar no meu lugar, eu quero, ter minha casa, meu espaço, quero trabalhar, quero treinar", com 19 anos isso, né. E vim com tudo, assim, fui trabalhar, treinar. É, tu vê, e aí entra uma história que tu falou, né, sobre a tua religião e sobre a questão da espiritualidade, né. Eh, Quando a gente começa a mexer a panela do caldeirão, do nosso caldeirão aqui embaixo para buscar o que a gente quer, parece que a espiritualidade também vai abrindo teus caminhos, né, Gabi? Como é que tu lida com essa questão da tua fé e da tua espiritualidade no teu dia a dia, e principalmente nos teus treinamentos, no processo todo? Eu sempre digo, assim, que nada realmente é por acaso. Parece meio clichê isso, mas é real, sabe. E eu acho que quando a gente tá a nossa energia tá voltada para aquilo, a gente pensa, a gente não para de pensar um dia sequer naquilo, as coisas vão se encaminhando para isso. Né. Então, fui me conectando com pessoas que estavam respirando o que eu também queria. E isso se torna libertador, né, quando a gente, digamos, decide trilhar um caminho. E eu sempre, quando estava caminhando literalmente na rua, dizia assim: "Deus, me dá o caminho, me dá a luz, me guia, me dá um sinal". Isso não, enfim. Então, é sério, muito especial isso, porque pensa, eu estava meio que sozinha no momento que, tipo, saindo da adolescência, indo pra Uhum. querendo trabalhar, indo para o mercado de trabalho, ganhar o seu próprio dinheiro. Como a gente falou antes, né, nos bastidores ali também, dependendo de marcas, é difícil. Você tem que fazer um trabalho impecável também, você tem que estar performando, tem que estar criando conteúdo, hoje em dia a gente sabe, e é legal também isso. Eu admiro muito quem consegue equilibrar tudo isso. Mas equilibrar, assim, a estabilidade pra mim é algo assim, ó, essencial, fundamental hoje. Porque eu tive muitos momentos instáveis e que não me trouxeram uma saúde, não me trouxeram saúde, não me deixaram um momento, assim, que eu não conseguia treinar direito. E hoje trabalhando e treinando e fazendo outras coisas, é o momento que eu consigo performar em ambos os Viu? cenários. Tu encontrou um ponto de equilíbrio entre vamos lá, é difícil falar profissional, falar profissional dos 2 lados, mas assim de uma atividade corporativa, né, com a tua atividade esportiva, certo, encontrou um ponto de equilíbrio
nesse quesito. Gabi, eu só ia, eu ia fazer um pulo de volta pro esporte agora, né? Mas toda essa parte na adolescência, na tua parte competitiva de adolescência, sub-15, sub-18 que tu trouxe, era em pista, era? Então, comecei nas ruas. Então, com 12 anos, eu corria muitas provas de rua. Depois disso, com essa contato com os treinadores Foi uruguaios. aqui ou foi lá no. Foi no Uruguai, só que foi minimamente, assim. Eu posso dizer que todo esse Ah, início foi na rua mesmo. Corria 5, 10, 15. Corri uma São Silvestre lá em Livramento, que tem a São Silvestre deles. Fiquei em segundo atrás de uma mulher que ganhava muito tempo. Depois, no outro ano, ganhei dela. E ela me olhava assim, ó. Ela me enfrentava como se eu fosse uma mulher adulta, assim, sabe? E eu só. Pai, eu ganhei da mulher, será que ela vai cantar? Será? Muito bom. Era muito, muito engraçado, assim, porque o pessoal ficava realmente assustado, assim, com tudo. Até tinha alguns médicos que corriam na época que xingavam meu pai. O que você tá fazendo com essa guria? Tu tá matando ela. Era impressionante. Mas é que é muito legal porque o talento, né? É um talento, tu tem um talento, tu nasceu para correr. E o teu pai, quando tu fala, né, da questão da veterinária, ele percebeu isso do que ele estudou e até eu ia te perguntar lá atrás antes, os teus treinos acabavam sendo uma brincadeira com teu pai, disse: "Ah, hoje nós vamos", eu fiquei pensando quando ela falava: "Ah, hoje nós vamos correr igual um animal tal, hoje nós vamos fazer qual tal", né. Devia ser muito legal esse processo. E a gente disputava, assim, no final. E ele forçava, assim, daqui a pouco, quando ele me contava depois de um tempo passou, né? Ele falava assim: Gabriela, tu não viu que eu tava te testando ali? Eu tava queimando, gastando tua energia. Ele ia pra frente, eu ia junto que nem um cavalo. Os cavalos de carreira, né, que Sim, falam. sim, sim. E eu gastava energia, né, assim, indo e vindo, e era aquele fartlek que ele fazia no treino. Não, e sem contar que, ai, até, falando do treinamento agora. Bom, me fugiu, mas pode. Ô Gabi, e assim, essa relação, assim, o que que teu pai, eh, tá em ti, representa pra ti, dentro de todo porque ele foi teu primeiro mestre, teu pai, teu mestre, teu mentor, teu treinador, como que é essa relação? Olha, é uma relação hoje a gente se dá super bem, assim, mas a gente teve muitos atritos durante esse período, assim. Foi muito lindo o início, porque realmente eu estava inspirada naquilo, minha vida era em torno daquilo, né. Só que não foi sadio em um certo momento, porque ele via algo em mim, assim, realmente que eu era uma estrela, assim, eu tinha que estar sempre performando, ele me ligava às vezes, eu estava no Campeonato Brasileiro, né, esses interclubes que tinha: "E aí minha filha, como foi?" Eu fiquei em segundo lugar, vice-campeã brasileira, tipo, que era inédito, né. "Mas o que aconteceu minha filha? Por que que tu não ganhou?" Então, hoje, enfim, tá tudo perdoado, tá tudo em paz, mas foi, assim, bem difícil, porque ele não entendia, às vezes, que eu não ganhava uma competição, que tinha uma pessoa melhor que eu. E até agora eu lembrei o que que era, quando a gente fala de animais e, enfim, veterinária, meu pai sempre fala, e isso é bem real, assim, matemático, né, que quando a gente fala em cavalos de corrida, coloca 500 gramas nele, Ah, sim. coloca 1 quilo. Então, quando eu estava meio sobrepeso, assim: "Gabriela, você tá carregando muito peso aí, você tá perdendo a velocidade", enfim, não consegue performar. Então, a questão com meu pai foi da briga com o peso, com a balança, né. "Mas quantos quilos tu tá? Por que tu não ganhou?" "Por causa disso, né, porque tu estava pesada". E daí vem essa questão, né, psicológica e tal, Claro, que me claro, afetou claro, claro, bastante. claro. Mas ao Caramba. mesmo tempo, hoje, tu é essa mulher, essa menina independente, forte pelo que tu tá dizendo, pelo que tu representa, muito também pelo que tu viveu com ele lá, né. Ele estava fazendo isso não para te fazer mal, ele estava fazendo isso para te forjar até as tuas próprias irmãs, pelo que tu falou, né. Sim. Para forjar vocês mulheres que não precisassem depender e ser forte e andar para frente. Regime militar, total. Não, e a gente brinca hoje, a minha irmã. E a gente é muito grata, meu pai, muito grata. Porque a gente vê assim, a gente compara às vezes alguns casos assim, nossa, a gente tem só a agradecer meu pai. Tanto, tipo, ele queria nota boa na escola, ele queria que a gente performasse desde muito novinhas. E a gente sempre foi em busca desse caminho.
Claro que todas também devem ter algum probleminha ali, né, psicológico, Sim, mas sim, sim. pensa se a gente for pensar muito antigamente, nos anos, assim, sei lá, 1900 e tanto, era pior até. Era paulada, era um laço. Então, conforme foi andando, assim, o andar da carruagem, a gente foi visualizando isso, e hoje mulheres mais maduras, adultas, a gente vê isso como algo positivo. Uhum. A gente é grata por tudo isso. Uhum. Que a minha mãe não tinha condições de nos criar num momento, certo momento. Meu pai foi lá, tomou as rédeas da situação, mesmo um homem com 3 filhas. Um homem de 40 anos com uma de 10, uma de 11 e uma de 12, uma escadinha literal. Nossa Na adolescência, na adolescência. senhora! Era a saída, não sei o Entrada de quê, era adolescência. festinha, outra não Sim. sei o quê, era namorado. E não, realmente, meu pai foi um herói, assim. Que legal, É. que Caramba, bacana. caramba. Enfim, aí a gente já estava nesse arco aqui, que a gente fez super parêntese agora. Ah, Porto Alegre, Sojipa, Léo Ribas. Início de vou lá conquistar meu dinheirinho, vou lá trabalhar, trabalhou na Decathlon, entendeu de tênis, comunicação entrou. E foi muito Ga- legal esse momento da Decathlon, porque foi literal, assim, que eu botei em prática a comunicação. O que que os comunicadores fazem? Eles também querem vender. Sim. Mas a pergunta do não desculpa. Não, não, não. Era justamente para trazer de volta esse recorte ali da tua vinda para Porto Alegre, sentou aqui, se assentou, vamos dizer assim, em Porto Alegre, continuou, seguiu o treinamento na Sojipa com o Léo Ribas, estava conquistando tua independência de não precisar depender, trabalhando na Decathlon, ah, vendendo tênis, por que não, né? O corredor precisa do pneu para rodar. E o que estava pegando nessa fase? Nessa fase, foi uma fase, assim, de realmente eu fiquei muito feliz com essa oportunidade que eu tive na Decathlon, foi quando abriu a Decathlon aqui, inclusive, eu estava na fisioterapia. Eu digo que no suporte de fisioterapia ali do Fabrício e do Matheus, acontecem muitas coisas, porque a gente vê um espaço de networking, né, tem pessoas de todos os nichos ali, e se a gente se conecta e diz, assim, e enfim, conversa, nas conversas vai fluindo. E surgiu a oportunidade de trabalhar na Decathlon. E realmente eu precisava. Não era nem também aquele momento de era independência, mas eu precisava. Sim. Pensa, meu pai, tipo, lá em Quaraí, enfim, trabalhava e tudo, mas a gente tinha brigado literal, ele não ia. Ele vendeu um carro lá, um Corsa, por R$ 6.000, me deu R$ 6.000, tu faz tua vida. Então eu vim pra cá com esse dinheiro, R$ 6.000. Contadinho. Paguei um lugar pra morar ali perto da Sojipa, inclusive, durante esse período. Olha, vou pagar adiantado esse aluguel. E depois era procurar emprego. Então eu já estava procurando com 19. Mas eu só sabia mais de atletismo e de corrida. Enfim, tinha essa questão de. Eu acho que eu sou bastante autêntica, assim, espontânea. Então gosto do nicho, assim, tipo, de vendas também. Sinto que tá no sangue. Mas foi acontecendo. Era um momento, assim, que eu pedi a luz e que eu fui imaginando, visualizando aquela energia, tava isso. E, tipo, eu preciso trabalhar. Então, eu acho que eu acredito muito na visualização também, nessa energia que a gente coloca em tudo que a gente quer e se propõe. Vocês estão aqui hoje, talvez foi um sonho um dia. Olha que bacana esse estúdio, olha que Então, maravilha. cara, mas Esses essa menina, parceiros. essa menina. Mas é isso, e é verdade. Acho que a gente visualiza, a gente abre um canal, a gente joga pro universo Começa a fazer. e corre atrás, Tá? né? E as coisas vão acontecendo naturalmente. Daí, depois disso, enfim, tive um momento com a Sojipa ali, daí o Léo tava saindo da Sojipa do atletismo, porque hoje é o Yuri que tá com o atletismo de Sim. base. E era um momento também que eu senti como um sinal. Tá, o Léo tá deixando a Sojipa, as portas estão meio que se fechando aqui, sabe? E ali é rígido o processo, assim, pra tu ganhar uma bolsa, pra tu sem ser um dos melhores. Então eu já tava meio assim, não é meu lugar aqui. Preciso ir pra outro treinador, preciso ir pra outra equipe. E aí surgiu a Companhia dos Cavalos, que foi realmente um alicerce, assim, pra me dar um up. Enfim, o Rodrigo Tomazelli é um grande treinador que me treinou. Ele foi também meu namorado, meu companheiro durante um período. E foi muito bom essa vivência, porque eu me considero também um pouco vulnerável, influenciada. E a influência dele foi assim, ó, essencial para o meu momento de vida. Um cara forte, de esporte, Sim. assim, que via um potencial em mim. E os hábitos dele. Então, essa convivência com ele, os hábitos, me levaram também a atingir um certo patamar no esporte. Pá. Onde eu atingi minhas melhores marcas, assim, sou muito, enfim, grata por isso. Mas é isso, é degrau por degrau, são escolas. E eu, Uhum. assim, ó, eu não me sinto assim, digamos, eu tenho vergonha porque eu vou sair de tal equipe e eu
sabe quando a gente sente assim, será que eu vou sair? Essa É um tabu, insegurança, né? essa É. insegurança de sair, Aham. porque, ai, aquela falação, aquela fofoca. Não, é o momento, se tu sente, tipo, que já desgastou, que não tem mais parceria, que ele não tem mais, estagnou, tu tem que realmente sair, tipo, claro, de forma saudável, de forma Não, amiga, né. sim, sai pela porta da frente, tá tudo E certo, tá tá tudo tudo certo, tipo, tranquilo. ele mandou, enfim, inclusive: "Parabéns, vai com tudo pra essa prova, vamos lá e tal, tem potencial pra dar tudo certo". Então, eu digo que as coisas acontecem quando tem que acontecer, assim, é tudo tá muito. Que massa. Hoje tu tá treinando com? O Paulinho. Lá na Winners. O Paulinho e o Paulinho. Frank, nossa, e tá sendo sensacional. Ele estava na outra chegada, né, o Paulinho. Tava, não vai chegar. E é muito legal, é muito interessante, porque eu também morei em Europa um tempo, né, então a gente teria acho que fazer 2 episódios isso, que é contando todas as vivências que eu tive por lá. Porque eu também fui pra lá, treinei com a Daltz também antes, fui pra São Paulo, Bah, que morei em São espetáculo. Paulo. Foi um momento que eu atingi minhas melhores marcas, assim, de pista, e eu queria evoluir mais, e eu queria mais e mais e mais. E nisso, era uma Gabriela mais ansiosa. É uma Gabriela que ainda não entendia que ela tinha que ter resiliência e aguentar firme, tipo, e seguindo aquele processo que estava Uhum, dando certo. uhum. E a marca ia continuar a mesma, mas é um momento, tipo, não, tu não vai evoluir, ter uma evolução assim, porque tu vai mudar de treinador. Então, teve algumas falhas, né? Foi uma escola treinar com a Adalto, mas era pancada, era um momento que eu não estava preparada, talvez, pra estar lá em São Paulo treinando com as gurias e sapatilha e prego, não sei o que, e pista, e pista, e pista, e sozinha. Então, eu voltei, retornei, treinei com a Companhia dos Cavalos novamente, mas vi que não era também ali, não me sentia já, tipo, no ambiente, sabe? Não fazia mais parte do ambiente. Era Sim. muito grata, gostava muito das pessoas que estavam ali, mas para evolução como atleta e profissional na comunicação, eu precisava alçar outros voos. E foi ali que eu decidi que eu ia sair da equipe. Tive um momento até, assim, sozinha, treinando. Eu saí pra correr, depois no segundo semestre de 2025, saí pra correr, assim, me sentia, sabe, eu queria, sentir meu corpo, sentir minha mente, assim, vou Sem a focar, pressão, sem sem pressão. E daí, acho que foi ali o também a luz, o caminho, Um assim. reencontro. E tu foi pra Espanha quando? Foi em 2024. Foi por livre e espontânea vontade, foi Fui estudar. estudar? Não, É, pode ter ido por namorado, Não. por ter equipe, por desafio, por estudo, né, por querer Por ir. querer mas eu acho o quer mais legal promover de um tudo português. que é muito espontâneo nas conversas, que realmente sem filtro, assim, eu conto todos os detalhes, assim, não tem nada que esconder da minha trajetória, sabe. Todas as pessoas que me conhecem sabem disso, sabe. Então, me sinto até feliz de ter sentido essa sinergia com vocês Que legal. e estar contando, né, todos os detalhes. Europa, Espanha foi algo, assim, também inusitado. Eu estava num momento muito legal da minha carreira, assim, performando, eu competia muito no Uruguai, e tinha uma atleta olímpica que é muito minha amiga, Maria Pia, que é, enfim, foi campeã sul-americana, tinha vários resultados, e ia fazer temporadas na Espanha. E eu na faculdade ali, finalzinho já, faltavam alguns semestres, fui meio que me interessando, quem sabe eu não busco um intercâmbio, vou fazer os 2, né, já Ah, um unir o útil ao é, agradável. exato. Vou Ah, buscar uma universidade que também esteja vinculada com atletismo. E nisso, não é que eu fui parar na universidade que ela faz as temporadas dela. Eu nunca imaginei que a universidade tivesse essa questão de, estudantes internacionais, né, aham, intercâmbio. aham. E fui parar lá com ela, Com a Maria Pia? com a Maria Pia. E então foi fenomenal, assim, sabe. Por isso que eu digo, assim, é muito, às vezes, o destino literal Que legal, que né. me levou e eu tive esse contato com uma rádio universitária lá, então, me desenvolvi no jornalismo, na comunicação. Uhum. Eu era uma das, que a porta-voz, assim, como que a diretora, não, a líder, ai, Produtora? a produtora da rádio, Ah, e estava à frente, entrevistava, idosos na rádio, tinha um programa de idosos, só para pessoas maiores, né, que hablam. boa. Então era uma mesa redonda onde a gente falava sobre cultura, sobre Espanha, aprendi muito com eles. No segundo Claro, claro, semestre, claro. eu falei: "Tá, preciso trabalhar em outra área". Não é que eu fui trabalhar com crianças, uma escola de numa escola onde tinha uns esportes, né, separados, tinha basquete, atletismo, e eu fui conseguir esse estágio ali, como Que massa. Quanto tempo tu ficou lá? 1 um ano? ano. 1 ano? E eu digo assim que realmente, nossa, foi fantástico. Pensa, eu trabalhei com dois diferentes públicos, né, tanto de Perfeito. Uhum. crianças quanto idosos. Cara, E como é a questão de treinamento lá? Tem algo tu sentiu diferença de processo de treinamento, de preparação física? Tu competiu lá também? Sim, competi.
Eu falei mais a parte profissional, mas não toquei, né? Que foi meu foco, inclusive. No primeiro momento, assim, eu nem pensava, tipo, vou pra lá fazer algumas temporadas, mas quando vi que tinha a possibilidade de estudar e treinar, foi fantástico. Mas a questão do treinamento, eles trabalham muito volume. Eu digo assim que eu consegui melhorar bastante a minha caixa, assim, meu cardio lá, assim, de VO2 máximo. Então a gente rodava muito treinamento de força também, específico para corrida 2 vezes por semana, mas nunca, assim, nunca muito distinto, assim, posso dizer que minimamente o que eu percebi é que os intervalos, pra gente estar numa pista, né, fazendo intervalados, tem a pausa 1 minuto, pausa 2. Sempre, nunca parava, era trotando. Então, ele fazia Tá. muito esse treinamento de Não só ficava em quando era repouso, ficava em só movimento. quando era muita velocidade mesmo, era velocidade específica. Uhum. Mas a gente fazia muito esse fartlek, né, ou seja, vou te dar 1 hora hoje, tu vai fazer 10 minutos, rodando a 13h40 por, 4h40 mais ou menos, 1 quilômetro a 4h40. E a gente trabalhava muito, muito isso. E os longões sempre muito leve, curtindo. Não nada muito forte, Sim, agressivo, sim, né, sim. no Passeando. Pra ser, É. pra ser o aeróbico E o mesmo, zona aeróbica mesmo. competi lá, assim, mas o nível lá é fortíssimo. As gurias de 22 anos estão fazendo 15 nos 5.000. Então as gurias que estavam treinando ali, eram 3 grupos, tinha um Aham, mais inferior, assim, que aham. treinava, de repente fazer um 5 para 18h30, que não é ruim. Daí eu estava no médio ali, que fazia o 5 para 16h40, 17h30. Então eu estava nesse médio, mas tinha as gurias ali que eram as mais também agraciadas, né, com a Aham. presença, com a energia do treinador, o foco Sim, sim. dele era nelas. Então elas fazem 15h30 ali, rodam muito, vão para campeonatos mundiais, e eu tive esse contato com elas. Pensa, a melhor atleta da Espanha tá aqui, ó, no meu Instagram, eu falo com elas às vezes. Que legal, que massa. Que massa. Gabi, e dentro disso, desculpa, Juliano, mentalidade, tu conseguia perceber a diferença de mentalidade? Por exemplo, a Gabi lá com 12, 13 anos, vendo as espanholas da tua idade, a mentalidade de treinamento, a mentalidade de olhar o esporte, a mentalidade de viver daquilo, tem muita diferença para a mentalidade brasileira, por exemplo? Frieza, frieza. Lá eu estava mais no norte da Espanha, né? Eles são realmente mais frios e mais fechados. Quando a gente fala do sul, é um povo mais Os calorosos, caloroso. sim. É normal até, a gente conecta até com essa questão do clima, né? Mas eu sinto que a vida deles é isso. Tipo, não tem a cobrança, eles têm uma bolsa do governo, eles têm alguns incentivos que a gente vê que não tem tanto aqui, né? E a mentalidade de campeão, literal, assim. É uma frieza, assim, é um foco total, assim, em cada detalhe, assim. A alimentação focada, a hidratação, o gel que vai tomar. Eles também fazem muito. Toda hora na pista eles estão com o lactato, né? Que fala. Ah, o testezinho aquele pra Trabalham muito com isso. fisiologia. Muito com isso. Não trabalham com. Tem outros métodos, né? Mas esse é o foco Sim, deles. que eu acho que é o padrão ouro, esse Uhum. do Então, piquezinho no até dedo e... eu tive essa experiência, assim, uma vez lá. Mas é a mentalidade, sabe? Tá sempre com os greens e seguindo muito a orientação do treinador. O treinador tá sempre ali pegando a volta, diminui, aumenta. O contato esse, né? O treinador tá lá no treino de força, não, tá errado a pisada, tá errado o braço, a mão. Então, é muito detalhe. Detalhista Hum, pra É no detalhe. Porque até na biomecânica, não. os campeões mundiais é no detalhe. Sim, 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 não, o centésimo tu não tira né? Uhum. O centésimo cara, teu dedo atrapalhou a tua aerodinâmica, sei lá, tô exagerando aqui, mas Mas quando é pra se divertir, se divertem. sim, sim, Vamos pra. Porque lá tem a cidade que eu tava, León, é a cidade que tem mais bar por habitante na Espanha. Ou seja, Ah, os caras não brincam, então você não tem noção que era de bar. Então, quando saía, era aqueles Cara, não momentos brinca. descontraídos, até a cerveja. Tomavam cerveja de boa, assim. O treinador junto ali. Sim, mas Mas era o era momento, aquele momento. aquele momento. Aquele momento. Uhum. Então, eles sabiam muito aproveitar quando tinha que aproveitar e o foco total é 100%, 100%. Claro, claro, claro. E lá da Espanha, Gabi, tu ficou um ano lá, tu competiu lá, e quando tu voltou com um excesso de peso na bagagem, né? Que tem um Não. troféuzinho. E voltei com. Conta ali. Agora tu falou excesso de peso na Conta ali, não. bagagem e eu voltei mais pesada. Vocês vão ver agora o troféu aqui. Mostra aí, Gabi, pra gente. Vocês estão vendo esse troféu aqui, que a Gabi tá. Mas não, vocês não têm noção do peso que é esse troféu. Deve ter quase um. É pequenininho, tem
tamanho de um palmo, mas tem quase 1 quilo isso aí. Sim, com certeza. É uma escultura de bronze. Eu tava falando pros meninos aqui que lá na Espanha, na Europa, enfim, eles têm essa cultura, né, das obras, da arte, né? Sim. E eu fui numa corrida assim, ó, que falam que é dos pueblos, que é umas corridas que acontecem nas regiões Dos no povoados. interior, nos Aham. povoados. E eles dão presunto, pernil. Você não tem noção, eu vinha carregada de queijos e coisas assim. Ah, Mas esse troféu, gente, é o troféu mais lindo que eu tenho. é E foi assim fantástico. uma É. corrida, uma Bonito, rústica muito bonito. de, sei lá, 10 quilômetros em Vichamanhana. E, enfim, carreira popular que falam, que é Ah, a carreira dos pueblos. E sem contar que às vezes pagavam em euro, assim, era bem, bem legal, mas eles Que legal. valorizam em que massa. É lindo, ele é lindo mesmo. Não, é muito bonito. Muito bonito. E voltei mais pesada, então quando eu voltei eu tava Meu uns Deus, 5 agora eu me dei conta. Não, o que eu quis dizer era excesso de peso com isso aqui. Cara, Mas eu entendi, eu entendi. que vergonha. Eu entendi, Não, é eu que agora entendi. eu posso Não, eu entendi que tu quis dizer. Ela que já tá trazendo uma outra história da vida dela. exato. Não tem nada a ver contigo, Juliano. Relaxa. Um excesso de. Eu voltei com excesso de peso na bagagem, literal. Voltei com Bagagem. uns 5 quilinhos ali a mais. E já engrenei no ciclo de maratona. Ano que vem, ano passado, eu ia estrear na maratona. Mas Era- por coisa do destino do acaso, não deu pra estrear. Eu tava vendo o teu vídeo pós-maratona aqui. Na de 25? É. Era pra ter sido na de 25 tua estreia Eu nos tava inscrita 42. na elite dos 42. Aí ela teve questões de saúde, teve mas- processo de treinamento, né? E decidi fazer os 10, ganhei os 10. Foi fantástico. E aí, antes de entrar no que nós vamos entrar, né, Gabi, assim, hoje a gente tem uma questão na corrida, e tu, como começou muito cedo, tu vai entender o que eu vou te dizer. A corrida hoje, ela virou, como diz o Hélio Carraveta, uma moda boa, né, da saúde. Mas eu percebo, e tudo que eu escuto, tudo que eu venho estudando e venho vendo, a gente vem conversando aqui, é que as pessoas, a galera quer começar correndo os seus 5, 10 e já querem para uma maratona. O teu processo, até tu chegar numa maratona, foram de tu tá correndo há 18, 15 anos, tu falasse, né. Como é que tu percebe isso, assim, a Gabi e a Gabi olhando para todo o movimento da corrida, né, porque sair dos 5 para os 42, a Gabi que corre há 15 anos, 16 anos, sentiu um processo de treinamento. Como é que tu vê essa questão toda? Eu vejo um excesso de comparações, de ansiedade. A gente vê na rede, assim, muitos atletas, muitos influencers, né, se comparando. E o que vai trazer pra eles público? A história a construção da maratona. Uhum. Até para chamar marcas, né? As marcas também querem que os atletas, sei lá, estejam numa grande maratona, uma meia maratona. Então há uma certa pressão que eles mesmos se impõem para trazer a versão deles na maratona, esse contato com as marcas. Eu sinto, quando a gente fala de esses influencers mais, né, que tentam mostrar assim, nossa, eu vou fazer um ciclo de maratona, meia maratona, mas eu recém comecei, faz 1 ano que eu comecei. Como que vai funcionar isso? Então, eu acho que é uma falta de informação também, desinformação que a gente coloca ali, sabe? E isso tá muito errado. Acho que os influencers têm que trazer mais a questão, tipo, da saúde, né? Acho que é muito importante frisar o quanto é importante a construção. A Márcia Naroc estava na Maratona de Porto Alegre, né, fazendo os comentários, e ela falou assim: "Nossa, ela fez o certo". Ela começou ali, claro, teve um período ali que eu fiz os 10 quilômetros com 12, 13 anos, talvez, enfim, para aquele momento estava tudo ok. Mas foi uma construção, eu não precisei em nenhum momento, mas tem atletas que realmente que saem, fazem, sei lá, uma base ali de 5 anos correndo 5 e 10, mas aí é diferente, começaram talvez mais tarde, daí querem fazer uma maratona, mas existe todo um processo, assim, cuidadoso, é minucioso o detalhe. Agora uma jovem, tipo, de 19, 20 anos que começou a correr 1 ano, fez 5 e 10 umas provas 1 ano e daqui a pouco vai pra meia e pra maratona? Eu acho Vai que dar. Eu acho que realmente tá errado, que eu acho que pode ter mais, de ver mais, o processo realmente. curtir mais cruzar as arrebentações, né, de 5, Sim, 10. mais Mas confiança, assim. também não parece, como tu falou, de influencer, de exposição e de se aparecer no Instagram, não te parece que é uma glamorização de um sofrimento que vai ter um ciclo desse? Sim, Tipo, vou mostrar os bastidores, vou ganhar um é isso que atrai, Uhum. vai ganhar o público. "Nossa, olha o que ela fez, será que eu consigo também?
vou tentar, ou tipo, vou me inscrever, vou daqui a pouco outras marcas, isso chama atenção porque é uma história, né, quando a gente tá contando histórias que: "Ai, eu tô com 20 anos e vou estrear na maratona", chama atenção. "Nossa, olha aquela guria com 20 anos estreando uma Sim. maratona, olha o tempo que ela fez". Mas e daqui 10 anos, será que ela vai estar correndo? Será que ela não vai estar lesionada? Não vai ter quebrado? Talvez a pergunta que eu fizesse seria assim, para essa persona que a gente tá Hum. colocando, né. Olha só, se não tivesse Instagram, tu estaria correndo uma maratona? Já vi dessas. Aham. É um pensamento que Existe toda a questão das fibras musculares, até mesmo as células, a fisiologia, né, em si. Tu destrói muita coisa ali que Uhum. não tem porque não é o momento, né, de tu tá forçando. E até, tem atletas que no atletismo em si, que eu vejo que seguem nas provas de pista, assim, e estão com 30 anos, com 32, 36, tipo, por exemplo, um exemplo que tá indo recém para as meias maratonas é a Tatiane, a Tatiana, que ela é paranaense, e ela é lá de enfim, ela começou muito nova no atletismo, já foi pra Olimpíada, tem 36 anos, recém ela tá migrando para as meias Meia. maratonas, entrou fazendo 1:16, 1:15. Sim, normal ela fazer esse tempo. Que nem, eu digo eu, 2:52, tá, é um tempo bem legal, muito bom, mas, eu acho que, tipo, é o que estava previsto, sabe, que tinha condições Claro, de fazer. claro, claro, claro. Agora, ela vai pra maratona, sei lá, com Sim, 38 anos. olha mas é o tal negócio assim, estreou com 2:52 numa maratona, mas olha a Que tem que estrada entrar, que tem, que olha a tem por estrada trás. que já tem lá atrás. Não foi só um ciclo de maratona, é toda uma estrada de arrebentações no esporte que tu já passou, né, mesmo tendo começado lúdico com uns 10, 15 quilômetros lá, muito, muito cedo, mas aí veio escalando, escalando degrauzinho por degrau, que nem tu comentou, até chegar aqui. Tu tocou no troféu, tá quentinho ainda, né? Tá fervendo, Tá cara, que na tá real. Ele quentinho tá, aqui, tá né? quente, ele saiu Tá agora do quentinho. forno. E aí a Gabi ficou, dentro da Maratona Internacional de Porto Alegre, também tem a premiação da Maratona Gaúcha, Uhum. que aqui está ela. Eu não trouxe, o da gaúcha eu não Ah, não trouxe. tá? Esse aqui é o da categoria. Ah, O da não, ele levou categoria. 2 então, É, é isso? o da gaúcha eu fiquei em segunda Em gaúcha, segundo, mas em primeiro na na categoria de categoria. 25 a 29 anos. E 15ª geral. Não, e Mas é isso, é o que a gente está falando, é um processo, né, Gabi? Quando tu fala lá com 13 anos, se eu for remeter pro mercado que eu trabalhava, né, que era o futebol. O futebol, a molecada começa com 11 anos. Eu atendi um tempo uma menina de ginástica olímpica que começou com 6 anos. Então os teus 13 anos foram a categoria de base do atletismo, até tu chegar, no profissional, para conquistar isso que tu conquistasse agora na maratona. é muito muito especial isso, porque eu já me via correndo longas distâncias, sempre fui grande, né, e eu sempre pergunto assim: "Tu faz 800? Tu faz 400 metros?". "Não, eu faço maratona", porque eu sou grandona, eu sou forte, né. É. Mas eu acho que também esse meu biotipo é mostrar para as mulheres que são, assim, realmente mais fortes e mais pesadas, em que é possível, né. Porque existe um certo estereótipo para correr maratona. Tu vê as africanas, as mulheres são bem levinhas, né. Uhum. Mas tem até umas americanas que eu tô seguindo ali que são mais fortes, né. E acho que esse preconceito que impõe ali, né, de maratona, mudou muito, né, assim como mudou outros biotipos, assim, que a gente vê correndo. Que não E não é de baixinha, né. mais São altas, mais corredoras mais altas. compridas, né. E eu quero muito mostrar que Que é esse possível. esse 2,52 aí, vai baixar bastante e é Opa, possível. opa. E é possi Mas, também, pode continuar, desculpa. Não, 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 vem aí a de 2027 que espere aí que esse Não, eu queria voltar, um vai pouquinho. Eu sei, a gente tá com, ela tem um horário, a gente tem que respeitar o horário, fazer o RP da entrevista hoje, Não, vai mas ter. assim, é uma coisa muito legal quando tu fala de influencer, né, e de fazer esse movimento. Tu também é uma influencer da corrida, né? Tu tem patrocínios, mas a tua forma de te comunicar não é uma forma de fazer com que as pessoas busquem, a sua superação num curto espaço de tempo, né, Gabi? Tu busca mostrar todo o teu processo, é como tu disse no início que o Léo te falou, né, existe o atleta profissional e o E o atleta profissional atleta. profissional atleta. Hã, que tu precisa lidar também, dar o resultado para tua marca,
que te patrocina, mas ao mesmo tempo não mostrar algo que Mercado. não é real, né? Que é a verdade. Como que é isso no teu dia a dia? Então, até eu já fui mais influencer, quando eu fui patrocinada pela Fila, eu criava mais conteúdo, conseguia. Eu vivia realmente mais do esporte naquela época, né? Eu trabalhava com algumas criações de conteúdos específicas, né, para marcas, não estava formada ainda na época. Mas hoje, realmente, como o Marcelo falou, é um equilíbrio, assim, de rotina, tanto vida social, quanto a questão do trabalho, mercado de trabalho, quanto os treinamentos, né? E eu mostro a realidade que não tem, assim, é o feijão com arroz, é o básico, sabe? Tu acorda de manhã, tu vai treinar, tu vai correr, daqui a pouco tu tem que ir trabalhar, tu tem família, tu tem filho. E isso que eu acho mais legal do esporte, eu friso por isso, eu acho que é importante isso, exatamente isso. Tem gente que se joga totalmente pro esporte, dá certo, tudo ok, mas pra ti. Então, é algo assim muito Individual, né? individual, Uhum. que eu tento mostrar que é possível também. É possível tu conseguir equilibrar e com um equilíbrio saudável, às vezes dá mais certo do que tu imagina. Então a gente vê atletas parando, desistindo, mas pra que desistir? Coloca sei lá, uma outra função aí, alguma outra prática, né? Quem sabe tu se encontra também. Então Em alguma outra o modalidade, estudo, a gente vê o Almir ali, ele saiu do salto em altura e foi pro salto triplo. Então, Uhum. mudou a modalidade, deu certo também a questão de tu mudar, né, o teu âmbito, sei lá, vai pro triatlo, vai pra Não, natação. e muita gente quer correr e acaba se frustrando porque não consegue o resultado, e na verdade o resultado está na natação, está na bike, está no Hyrox, está no beach tênis. Tá, né? Tá numa caixinha do lado. Tá numa Sim. caixinha do lado. E Gabi, depois da maratona de Porto Alegre, foi lá pro Rio de Janeiro, tinha a maratona do Rio, mas aí não. Como vocês falaram, tem algumas marcas, né, a Adidas tá comigo hoje, é minha parceira, enfim, manda um Fantástico. material, assim, uns tênis uns melhores tênis quase do mundo. E eu me sinto bastante privilegiada por isso, porque eu não ainda eu acho que eu tenho muito para galgar nesse espaço, assim, atletas têm performado muito, assim, então me comparando, assim, um ranking, ainda eu tô voltando, assim, a buscar o meu espaço, assim, como atleta, porque eu já fui uma das melhores nas categorias de base, né, meu nome era Uhum. bem citado, assim, como o futuro do atletismo, e agora a Gabriela vem mais madura, vem construindo esse espaço novamente, e eu, por isso me sinto privilegiada, né, de já estar com a Adidas, já estar com outras marcas que me apoiam, como a Ergol, que eu trouxe aqui. Conta aí, É. nos presenteou também. Já agradecemos, né, Tagzinho. Juliano? Estamos aqui, Foi ó, muito com nosso bacana. tagzinho aqui, ó, Ah. temos, ó, Vou ter que ir atrás. ganhamos aqui, ó, presentinho, A Ergol agradecemos. é um cartão de visita inteligente. Então eu estava Que contando legal. para eles aqui, que assim, ó, tu tá num evento grande e aquela função de trocar o WhatsApp, trocar Instagram, e-mail, de repente a gente quer fazer um Pix. Tu pega Já vai essa ali. tag aqui, ó, tu coloca no celular do amigo ali, aparece o link, abre todas as suas informações. Tipo o Linktree, né? Se for mas Estou- realmente um cartão de visita inteligente que eu trouxe aqui pra eles. Boa, boa, E que boa. eles estão me apoiando hoje. Inclusive é um jovem, assim, eu admiro muito jovens que se colocam no mercado de trabalho cedo e fazem grande sucesso. O guri tem 25 anos, tem uma empresa gigantesca, reconhecida, massa, sei lá, a nível massa. mundial. Tem outra empresa também, a Criativivo. Então agradeço de coração imensamente por esse apoio. Ele se conheceu num evento, assim, fui lá conversar com eles, contei uma história. Olha, eu quero representar vocês. Mas aí que tá, ele me ofereceu uma outra coisa, ele viu que eu sou do trabalho, do ramo enfim, da comunicação, por que tu não vem também, gravar uns vídeos aqui pra nós institucionais? Boa. Então, unimos também o útil ao agradável, eu sou patrocinada pela marca, também tô com outra empresa deles ali, mas trabalhando, Uhum. fazendo vídeos, gravando, e é isso que eu gosto, né, do Sim. esporte. Também tem o Royster. Não, não. Tem o Royster, eu tenho um grupo de corrida inclusive lá com o Seal Royster. Guns, Sip, Repeat. Isso. Aí, Bruno, grande abraço. Qualquer hora vou aparecer aí Tem que também. correr com a gente lá. Então a gente tem essa comunidade de corrida lá no Royster, mas também trabalho com marketing ali, com as bancas ali no mercado público, algumas bancas. Também com o Devaneio do Velhaco, que é uma cervejaria incrível. Eu não tomo cerveja, inclusive, mas tu vai pra lá e tu fica bebendo, tu fica provando. Não, eu nem gosto da cerveja. Mas confesso que, assim, às vezes a gente toma uns golinhos lá, pra experimentar, assim, e é fantástico. Ah, cerveja artesanal deles é É. demais, demais. E é isso, o trabalho, assim, tá inserido tá na minha veia. E aí tu vai atrás dos teus patrocínios, cria o teu projeto comercial, bate na porta. Como que começou a relação com a Adidas, por exemplo? Tu foi atrás, te viram, já tinha um trabalho que estavam percebendo, caiu do céu, o universo conspirou? Sabe que eu não sou muito de ir atrás, assim, sabe? Eu vejo, assim, que, eu acho que é importante. Hoje até tô mudando um pouco essa minha concepção de
ir atrás, porque é importante, porque senão as marcas não vão te chamar. Só se tu realmente for uma grande estrela ali e tiver, sei lá, foi campeã da São Silvestre, aí vão te chamar. A Adidas, ela tá com a Noroeste Runners, que é lá do Noroeste do estado, que é uma equipe que eu represento na pista. Então eles já tinham essa parceria com a Adidas selecionou alguns atletas deles, e eu fui uma das agraciadas com Tava isso. no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Isso. E Aquelas as coisas. E o universo conspira a favor. Vai encaixando as pecinhas do Mas quebra-cabeça. fico muito feliz com as Legal. marcas. Eu tenho poucas marcas comigo agora, mas eu sempre coloco, até o Paulinho falou, meu treinador, que eu tinha um outdoor, né, no top, né, durante a maratona ali na largada. Porque eu fiz questão de colocar os meus apoiadores de muitos anos, que não pagam dinheiro, mas que me ajudam com a fisioterapia, com a massagem, com a nutrição. Perfeito. Por que não? É um Perfeito. reconhecimento que eu tenho, é dinheiro também aí, Não, sabe? a Gabi, além de ser uma grande atleta, ela é uma grande marqueteira, né? Mas, Já sabe e aí, que né? já une o útil ao agradável também, né? E eu acho que é isso, é bem bacana. Então, Legal. eu tô com a FS, com a Winners hoje, sou treinada pelo Paulinho, tenho muita gratidão por eles já, porque foi algo muito leve, foi um ciclo muito feliz, onde eu fiz amizades, Que ótimo. onde eu não fui cobrada por performance e a performance aconteceu naturalmente. Poxa, que legal. Parabéns, Paulinho! Baita. Parabéns pra Gabi. Também, né? Botou Também. Não, mas aí. é que o Paulinho esteve aqui, o Paulinho é um cara muito leve, né? Ele é um cara que tá sempre brincando e ele te recebeu na chegada também na maratona, Sim, né? nossa, eu cheguei assim, estraçalhada, fui dar um abraço, dei um sorrisinho assim, e logo fiz um- Bom, eu até tenho um vídeo, eu vou mostrar pra vocês depois, que eu fiz uma graça com esse vídeo. Não, Parecia que uma massa. bebum. Como assim? Manda pra gente Não, que o Juliano tem a mãe manda do aí, vídeo. mas aí, e quem quer ver, quem chegou aqui quer ver esse vídeo que parece uma bebum, te encontra onde e como no Instagram, Gabi? Então, esse aí até tá engraçado, eu coloquei num grupo de amigos ali, mas eu quero compartilhar ele, porque vai virar um meme, né? É Gabriela L. Bender, minha rede social ali no Instagram. Também eu tô enfim, não trabalho muito com rede social, mas tô no Facebook, eu vejo que o pessoal é um público mais antigo, Mas old school. old school, tá ali no Face agora, mas é essas redes por enquanto. Inclusive, eu acho que um canal do YouTube seria bom, mas não tenho tempo por enquanto. Sem tempo. Bueno, chegamos ao fim do nosso longão, né? Agora já tá só tá lactato, acabou o glicogênio. Gabi, agradecer Valeu. demais, demais, demais Obrigado, Gabi. Eu que agradeço, Valeu. obrigada. e te parabenizar pela conquista aí na Maratona de Porto Alegre. Gente, se você chegou aqui, já deve ter dado aquele joinha, se inscreveu no canal, fez todo aquele paranauê todo. E o mais legal que ainda não disse no início, mas digo no final, é que nos treinos, provas, etc., onde há foco radical te encontrar, te fotografar, tu vai lá, procura, usa um cupomzito, medalha 10, que aí facilita o cartão de crédito lá, fica um pouquinho mais suave na compra das suas fotos e vídeos. E ajuda a gente a pagar o salinha. Dali. Pessoal, a gente fica por aqui com esse baita papo com a Gabriela. E a gente se vê. Até! Valeu!